Seja bem-vindo à 183ª aula do curso de funções do canal Passo a Passo. Nesta aula irei introduzir o conceito de inequação quociente. Porém, antes de adentrar no tema desta aula, tenho um recado aqui para deixar para vocês. Todo o conteúdo disponível neste canal ele é gratuito, mas se você desejar contribuir de forma voluntária, você pode contribuir nesta conta ou através do Apoia-se, cujo link estará na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui ao tema da aula. O que é uma inequação quociente de uma função quadrática? Simples. Considerando f e g de x funções de variável x, chamamos de inequação quociente desigualdades como f de x dividido por g de x maior que zero, f de x sobre g de x maior ou no mínimo igual a zero, f de x sobre g de x menor que zero e f de x sobre g de x menor ou no máximo igual a zero. Isso quer dizer o quê? Que a inequação quociente é simplesmente a divisão de duas funções dentro de uma inequação. E essa inequação ela poderá pedir o quê? Valores maiores do que zero. O que quer dizer com maior que zero? Quer dizer o seguinte, para qual valor de x, para ambas as funções, eu terei correspondente em y maior do que zero? Aqui para qual valor de x em ambas as funções, ambas as funções, né, uma dividida pela outra. Imagine o seguinte, eu tenho uma função, vou dividir pela outra, e as duas funções têm valores de x que vão me dar o quê? Coeficientes em y, correspondentes em y, né, a palavra correta é correspondentes em y, maior ou no mínimo igual a zero. Aqui é menor do que zero e aqui menor e no máximo igual a zero. Ou seja, para qual valor de x em f em g de x, quando eu for dividir f por g de x, eu vou ter valores menores ou no máximo iguais a zero. É isso que é a inequação aqui, pergunta. Bom, a resolução de uma inequação quociente, para realizar a resolução, devemos lembrar que o denominador deve ser diferente de zero. Agora, por que lembrar que o denominador deve ser diferente de zero? Simples. A inequação quociente ela é uma fração. Eu tenho uma função sendo dividida pela outra. Uma função ela é o quê? O numerador da fração. E a função de baixo ela é o denominador. Dentro de uma fração, em uma fração, o denominador, que representa o número da base da fração, não pode ser zero. Ou seja, eu tenho aqui f dividido por g de x. A minha g de x não pode zerar. Por quê? Porque o meu denominador não pode ser zero. E a g de x aqui, neste exemplo aqui, ela é o quê? Ela é o denominador de uma fração. O denominador de uma fração não pode zerar. E as regras de sinais tem que ser a mesma. Quer dizer o quê? Eu tenho aqui f de x dividido por g de x maior que zero. Eu tenho que os valores de x que vão valer para essa inequação são aqueles tanto em f quanto em g de x que vão me dar valores maiores que zero. Então a regra de sinal é a mesma, tanto para multiplicação como para divisão, no conjunto dos números reais. Agora eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Vamos aqui, exemplo. Menos x ao quadrado mais 4 vezes x menos 3 sobre menos x mais 2 maior ou no mínimo igual a zero. O primeiro passo para resolver essa inequação é determinar os zeros das funções. A minha primeira função aqui, que é o numerador desta fração, eu vou chamar de f de x. A segunda função aqui, o denominador, eu vou chamar de g de x. Agora, o que é determinar os zeros? O que é determinar os zeros? Determinar os zeros é achar as raízes. Eu preciso achar as raízes para posteriormente estudar os sinais. Então, vou achar as raízes da minha f de x. Vou pegar minha f de x, vou igualar a zero e vou destacar os valores dos coeficientes. Coeficiente A é sempre o valor que multiplica a variável x que está elevado ao quadrado. Isso quando eu tenho uma função quadrática, uma função polinomial do segundo grau, que é o que a minha f de x é. Ela é uma função quadrática. A minha g de x é uma função polinomial do primeiro grau. Agora, como é que você sabe disso? Simples, aqui na minha g de x não tem nenhum x elevado ao quadrado. Aqui só tem esse x aqui, que não está elevado ao quadrado.
Uma função quadrática é sempre a função que tiver a variável x elevado ao quadrado. Isso só ocorre aqui para minha f de x. Assim sendo, ó, vou prosseguir aqui na resolução. Então eu tenho aqui, ó, destaquei os valores dos coeficientes. Coeficiente A é o valor que multiplica a variável x que está elevado ao quadrado. Coeficiente B é o valor que multiplica a variável x aqui, ó, que não está elevado ao quadrado. Coeficiente C, aqui é menos 3. O coeficiente C, o que ele é a constante, é o número que não multiplica variável nenhuma. Ele está aqui, é o menos 3. Destaquei os coeficientes, vou calcular o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Portanto, eu vou ter o quê? 4 ao quadrado, né, que é o valor de b, 4 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, que é o valor de a, vezes menos 3, que é o valor de c. O que isso vai me dar? 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes menos 1, 4 positivo. 4 positivo vezes menos 3 dá menos 12. 16 menos 12, 4 positivo. Portanto, a delta vale 4. Achei o delta, aplico o Bhaskara agora, para achar as raízes. Bhaskara é o quê? Menos b mais ou menos a quadrada de delta sobre 2 vezes a. Então, vou ter menos o valor de b, que é 4, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que vale 4, dividido por 2 vezes menos 1, que é o valor de a. Este negativo aqui, ó, da forma do Bhaskara, representa que tem o quê? Menos 1 multiplicando o valor de b. Então, aqui, ó, menos 1 vezes 4 positivo dá menos 4. Raiz quadrada de 4, 2. Então, vou ficar com menos 4 mais ou menos 2, né? Porque é mais ou menos a raiz quadrada de delta. O valor da raiz quadrada de delta é 2. Dividido por menos 2, né? 2 vezes menos 1, menos 2. Agora, a primeira raiz dessa função vai ser menos 4 mais 2 dividido por menos 2. Menos 4 mais 2, menos 2. Menos 2 dividido por menos 2, 1 positivo. Menos 4 com menos 2, menos 6. Menos 6 dividido por menos 2, 3 positivo. Então, essas aqui, ó, são as duas raízes da minha f de x. Achei as raízes da minha f de x. Agora eu vou achar as raízes da minha g de x. A minha g de x é uma função polinomial do primeiro grau. Achar a sua raiz é muito fácil, só tenho que isolar o x. Para o primeiro passo para achar a raiz aqui da minha g de x, vou igualar a zero. Segundo passo, pego aqui a constante, ó, o coeficiente linear, né? Porque dentro de uma função polinomial do primeiro grau, a constante, que não multiplica nenhuma variável x, ela é o quê? É o coeficiente linear. O coeficiente angular é o valor que multiplica a variável x, que aqui no caso é menos 1, né? Se eu tenho esse sinal negativo na frente aqui do x, representa que o x está sendo multiplicado por menos 1. Então, o primeiro passo para isolar x, pego o coeficiente linear, passo para o outro lado da igualdade. Se aquele é positivo, do outro lado fica negativo. Pego o menos 1 que está multiplicando x, passo para o outro lado. Se aquele multiplica, do outro lado ele divide. Então, vou ficar com menos 2 dividido por menos 1, 2 positivo. Portanto, ó, x igual a 2. Essa é a raiz da minha g de x. Achei a raiz. Vou estudar os sinais. A minha f de x vai ter essa configuração de sinais. Como é que eu sei disso? Por uma questão muito simples. Ó. Meu coeficiente a aqui da minha f de x, ele é um número negativo. Sempre que o coeficiente a for menor que zero, ou seja, sempre que o coeficiente a de uma função quadrática for menor do que zero, for um número negativo, eu vou ter uma parábola com a concavidade voltada para baixo. E sempre que meu coeficiente a for menor que zero e eu tiver duas raízes diferentes, eu vou ter esta configuração de sinais, que é o quê? Antes do valor da minha primeira raiz, correspondente em y negativo para qualquer valor de x. Entre os valores das minhas duas raízes, correspondente em y positivo para qualquer valor de x. Após a minha segunda raiz, correspondente em y negativo para qualquer valor de x. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó. Se eu substituir aqui, ó, no x da minha f de x, um valor que esteja entre 1 e 3, eu vou ter um resultado positivo. Pega aqui, ó, 2. 2 ao quadrado, 4. 4 com esse sinal negativo aqui, ó, que vai distribuir, vai ficar menos 4. Por quê? Sinal negativo representa que tem o quê? Menos 1 multiplicando x. Portanto, ó, 2 ao quadrado, 4. Vezes menos 1, menos 4. Menos 4 com menos 3, menos 7. 4 vezes 2, que é o valor de x, né? 4 vezes 2, 8. 8 menos 7, 1. Portanto, quando x for igual a 2, y vai ser igual a 1 positivo. Agora, se eu colocar um valor de x menor que 1 ou maior que 3, eu vou ter um y negativo. Agora vamos aqui para a minha g de x. Eu tenho aqui, ó, a minha g de x é uma função polinomial do primeiro grau. Seu coeficiente angular aqui, ó, que é o valor que multiplica a variável x, é negativo. Isso quer dizer que eu tenho o quê? Uma função
decrescente. Sempre que o coeficiente angular de uma função polinomial do primeiro grau for negativo, eu tenho uma função decrescente. E toda função decrescente tem esta configuração de sinais, que é o quê? Para qualquer valor de x menor que o valor da sua raiz, correspondente em y positivo. Para qualquer valor de x maior que o valor da sua raiz, correspondente em y negativo. E na raiz, bom, você vai ter zero. Bom, agora que eu estudei os sinais, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quociente dos sinais. Eu vou fazer o seguinte, para realizar o quociente dos sinais, você deve fazer o seguinte. Vou traçar três linhas, uma linha para minha f de x, uma para minha g de x e uma para minha f dividida pela minha g de x. Na linha da minha f de x, eu vou colocar suas raízes e seus sinais. Portanto, primeira raiz antes dela correspondente em y negativo. Entre os valores das minhas duas raízes, correspondente em y positivo para qualquer valor de x. Após a minha segunda raiz, correspondente em y negativo para qualquer valor de x. Na linha da minha g de x, que vai estar embaixo da linha da minha f de x. Antes da minha raiz, correspondente em y positivo para qualquer valor de x. Após o valor da minha raiz, correspondente em y negativo para qualquer valor de x. Percebam o seguinte, que aqui na minha g de x eu tenho esse círculo em branco em cima do valor da minha raiz. E aqui para minha f de x os círculos estão totalmente preenchidos, estão pretos. Por quê? Por causa do seguinte, ó. Vocês lembram que o denominador de uma fração não pode ser zero, portanto a minha g de x não pode ser zero. Isso quer dizer o quê? Que o valor da raiz da minha g de x ele está descartado como solução. Por quê? Porque se eu tiver x igual a 2, eu vou zerar a minha g de x. E o denominador de uma fração não pode ser zero. A minha g de x não pode zerar. Agora, a minha f de x, ela é numerador da fração, ela pode zerar. Portanto, ó, as raízes da minha f de x podem fazer parte da solução, mas da minha g de x, nunca. Se a minha g de x ela é o denominador de uma fração, a sua raiz nunca poderá fazer parte da solução. Os valores abaixo ou acima dela podem fazer parte, mas este valor não. Por quê? Porque ela não pode zerar. G de x, se ela é o denominador de uma fração, ela não pode zerar. Portanto, o x semelhante ao da sua raiz está excluído como solução. Por isso que eu tenho esse círculo aqui em branco. Agora, prosseguindo, ó, o próximo passo agora é realizar o quociente dos sinais. O que é realizar o quociente dos sinais? É simples. É a divisão entre os sinais. Negativo dividido por positivo, negativo. Positivo dividido por positivo, positivo. Positivo dividido por negativo, negativo. Negativo dividido por negativo, positivo. Assim sendo, em quais intervalos, a partir de quais valores eu vou ter o quê? Ó? F dividido por g de x maior ou no mínimo igual a zero. A resposta está aqui. Para qualquer x menor que 2 e maior ou no mínimo igual a menos a 1 positivo. E para qualquer valor de x maior ou no mínimo igual a 3. Porque aqui ó, eu tenho sinais positivos. Assim sendo, quais serão os valores de x que vão satisfazer a minha equação? Simples, ó. Todo x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que x tem que ser maior e no mínimo igual a 1, menor do que 2, ou x maior e no mínimo igual a 3. Esta é a resposta final deste exemplo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, deixe aí o seu like. Se gostou deste canal, se inscreva. Tenha bons estudos e até o próximo vídeo.